E esse é o canal Futebol com Lô Manuel, e nesse vídeo a gente vai fazer aqui a análise de cada jogador que já foi contratado pelos clubes da Série A e fazer esse tier list aqui com as categorias chega jogando, tem potencial, compõe elenco, incógnita ou é só mais um no time que vai ficar lá encostado, não vai fazer muita diferença. Então bora lá? Pegando os dados aqui do Globoesporte.com e até esse gráfico que eles levantaram até o momento, até o dia 31 de dezembro, aí com as contratações, o time que mais gastou com contratações foi o Palmeiras, com 190 milhões de reais. Depois já cai bastante aqui para o segundo lugar, né, que é o Bahia, com 41 milhões, Botafogo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, Bragantino, e aí depois aparece aqui o Vitória com 1,7. Enfim, tem muitos times também que nem se mexeram ainda. Aí tem basicamente 6, 7 times que se mexeram em volume financeiro, né, em milhões de reais que mais gastaram nesse finalzinho do ano aí para a temporada de 2025. Agora a gente falando aqui em quantidade, né, a gente vê aqui que o Ceará, que nem aparece aqui nesse gráfico dos times que mais gastaram, mas o Ceará em quantidade de jogadores, assim como o Juventude também, ó, são os clubes que mais investiram, né? Então a gente possivelmente visualiza que nesses clubes eles têm contratado jogadores que terminaram o contrato, né, que não precisou tirar de outros times, reaproveitando, enfim, de outros clubes. Então, isso está acontecendo basicamente, né, em times que vieram da Série B, né, como o Ceará, aconteceu também com o Mirassol, que a gente vê aqui com 5 contratações, enfim, Juventude não, mas Vitória também não, estavam já na Série A, mas são clubes com investimento menor, então não aparece lá naquela lista de times que tiram jogadores de outros clubes, né? Como o caso aqui do Palmeiras, do Bahia, são times, são clubes que estão tentando ali aumentar o seu elenco, reforçar seu elenco, mas com jogadores mais baratos. Então a gente tem aqui a lista, né, dessa lista aqui de, enfim, dá cerca aí de 50 jogadores, se eu não me engano, até um pouco mais, 50, entre 50 a 60 jogadores que foram contratados. A gente vai fazer aqui uma análise um a um para verificar qual se encaixa melhor em cada categoria. Então, bora lá, aqui está a lista. A gente começa aqui pela ordem alfabética com o Atlético Mineiro. Então, a gente tem aqui Gabriel Menino, que veio do Palmeiras, é um jogador aí que é um jogador de qualidade, um jogador que chegou a viver altos e baixos, né, no Palmeiras, né, não foi titular, um jogador reserva, mas sempre entrando ali, porque também no time do Palmeiras tem Aníbal Moreno, tem Richard Rios, é complicado esse time, é complicado entrar no time do Palmeiras. Gabriel Menino aqui no Palmeiras, ele vai compor o elenco. No Palmeiras não, no Atlético Mineiro. Compõe elenco. Vamos lá pro próximo. O próximo é o Patrick, do Atlético Mineiro também. O Patrick, ele é um jogador que é um jogador da base, jogador muito jovem do Palmeiras, né? Enfim, a gente não sabe muito o que dizer, uma jovem promessa aí que o Palmeiras aceitou liberar, mas eu acho que Palmeiras ter liberado assim com tanta facilidade através de uma troca, né? Não sei se de fato que esse jogador pode render, então vou colocar aqui como incógnita esse jogador aqui, o jogador Patrick do Atlético Mineiro. Então vamos continuar aqui que a gente tem agora Bahia, Davi Martins, Eric, Davi Martins e Eric, né, do Bahia. Vamos começar logo pelo Eric, que é um jogador mais conhecido vindo do Atlético Paranaense, né, um jogador que se destacou muito tempo no Atlético Paranaense. E, enfim, acho que por conta do salário, o Atlético Paranaense fazendo essa renovação para a Série B do ano de 2025, o Atlético acabou liberando esse jogador. Claro que o Bahia teve que pagar um valor significativo, né? Tanto que o Bahia está aqui na segunda posição com os que mais investiram. Chega jogando. O segundo jogador aqui do Bahia é o Davi Martins, o jogador que veio do América Mineiro. Isso aí é mais uma aposta, né? A gente não sabe muito o que dizer desse jogador.
Então, falando aqui sobre o Davi Martins, eh, vamos colocar aqui como incógnita. Vou colocar como incógnita, eu teria que até colocar como mais um no time, mas eu vou colocar como incógnita, por quê? Vou colocar como incógnita, porque o Bahia teve uma necessidade muito grande de, opa, uma necessidade de meio campo, né? Teve o Everton Ribeiro que brilhou bastante, tinha volantes fortes, mas precisa de jogadores que chegam mais à frente. Então esse jogador aqui pode talvez atender essa necessidade de um jogador que seja mais ofensivo para o time do Bahia, né? Então eu coloco aqui o Davi Martins nessa classificação. Então, além desses jogadores aqui, tem outros que já estavam quase fechando, né? Que já vamos colocar aqui do Bahia, que é o Michel Araújo, o Rodrigo Nestor e o Eric Puga. Então, a gente já fazendo um combo aqui, Rodrigo Nestor. Eu acho que esse jogador, eu gosto muito do Rodrigo Nestor. O São Paulo liberou esse jogador, um jogador que acho que também sofreu com contusões, mas eu vou colocar que tem potencial, que eu gosto muito dele. Rodrigo Nestor. Michel Araújo e Eric Puga. O Michel Araújo eu não curto esse jogador. É, não curto esse jogador, Michel Araújo. Enfim, eu vou colocar que ele compõe o elenco, porque é um jogador que sempre entra, pode participar do jogo, mas eu não gosto tanto desse jogador na época, desde a época do Fluminense, que ele assim, ele não se destacava, entrava jogo jogava bem, outro jogo ele não se destacava tanto, né? Então, assim, eu acho que para o Bahia é um jogador que é mais ofensivo também, que é um jogador que chega no ataque, né? Um jogador que pode jogar pelo lado do campo, ou também meio campo encostando nos atacantes. Mas eu acho que é um jogador muito irregular. Eu vejo um jogador muito irregular. Então, para mim, é apenas compondo o elenco do Bahia. Eric Pulga, um atacante, o Bahia precisando de atacante, sofreu demais com atacante nesse ano. Teve o Ademir, teve o Everaldo, teve. Enfim, falando no geral, né? Mas nenhum dos atacantes, assim, a gente pode falar qual atacante do Bahia que se destacou muito. Sei lá, a gente, até falando do rival Vitória, Alejandro. Falar do Atlético Mineiro, tem Hulk, teve Paulinho. Falar do Cruzeiro, teve lá o Caio Jorge, enfim. Palmeiras também teve dificuldade com atacante, mas tinha o Estevão. Enfim, vários times, a gente. Vasco, até times menores, né? Teve Verrete, Flamengo também tinha, enfim, outros clubes que ficaram mais abaixo na tabela, o Bragantino com o Eduardo Sacha, mas o Bahia não teve esse atacante que se destacou. Precisa muito de um atacante assim. é, Precisa muito de um atacante assim, mas eu acho que o Eric Pulga, assim, foi um destaque na Série B pelo Ceará, né? Mas eu acho que ele apenas compõe o elenco. Ele não chega para jogar, ele não vejo assim tão potencial de brilhar. Acho que ele compõe o elenco no Bahia. Agora a gente falando aqui do próximo time que é o Botafogo, a gente tem apenas o Jefinho, né? Que na verdade é uma renovação. O Jefinho já estava lá. Eu gosto do Jefinho, curto bastante esse jogador. Teve machucado ao longo do ano, né? Então poderia ter um protagonismo maior no time do Botafogo, mas eu coloco aqui como tem potencial. Tem potencial, o Jefinho do Botafogo. É isso. Jefinho do Botafogo como tem potencial. E vamos para o próximo, que é o time do Bragantino, né? O primeiro, eu tô gostando muito das contratações do Bragantino, hein? Já fazendo aqui a antecipação para vocês, eu gosto muito das contratações do Bragantino. O primeiro é o Lucas Barbosa, atacante aí que veio do Juventude. Eu gosto muito desse atacante, se destacou no Juventude. Já estava até falando de centroavante, tem o Juventude que ficou também na segunda parte da tabela. É, Teve um atacante de destaque que foi o Lucas Barbosa. Então eu vou colocar esse jogador aqui como tem potencial, um jogador que brilhou, conseguiu brilhar no Juventude.
E deixa eu colocar aqui, Lucas Barbosa, Braga. Tá aqui, Bragantino. Um jogador que foi muito bem aí no Juventude e uma excelente contratação do Bragantino. Outro atacante do Bragantino, Isidro Pita, que fechou. Esse eu vou colocar que chega jogando. Esse jogador coloco chega jogando, Isidro Pita, do Bragantino. Apesar de ter o Sacha, é um atacante que se destacou muito no Cuiabá. Atacante da seleção paraguaia, chega, joga de titular na seleção paraguaia, se bem que tem a concorrência ali com o. Então, Gabigol, primeiro nome aqui do Cruzeiro, cara que chega jogando. Isso aqui não tem como o Cruzeiro também, que teve dificuldades aí com os atacantes, né? Teve atacantes, você tinha uma vasta quantidade de atacantes no time, mas faltou aquele nome Omigol referência. Acho que o Gabigol agora voltando 100%, né, para o time do Cruzeiro, tem a função, a responsabilidade de assumir esse papel, né? Então o Gabigol vai assumir esse papel no Cruzeiro para chegar jogando. O outro jogador aqui é o Christian. É isso. Chega jogando, acho que esse jogador vai crescer com o Diniz e eu acho que ele casa bem com o estilo de jogo do Diniz. O Rodriguinho, eu não conheço esse jogador. Esse já é mais uma assim aposta, né? Eu vou colocar como incógnita, eu não conheço. Vou colocar como incógnita o Rodriguinho que chegou no Cruzeiro. E é isso. Rodriguinho incógnita. Pra gente aqui acelerar e fechar os jogadores do Cruzeiro, a gente tem Dudu Bolassi. Acho que Dudu chega jogando também. Dudu chega jogando. Um nome como Dudu não dá pra ficar de fora, já tem que estar recuperado da lesão. É, não tem como ficar de fora do time do Cruzeiro. Bolassi, ele vai acabar compondo elenco. Jogou muito bem no Criciúma, mas aqui nesse time do Cruzeiro hoje, ele apenas compõe elenco. Eu acho que não consegue ser titular nesse primeiro momento, né? Um cara mais velho, enfim, um cara mais vai ter que brigar bastante pela posição. Enfim, eu acho que ele compõe o elenco, o Bolassi. E a gente também tem aqui outros nomes do Cruzeiro, que o Cruzeiro não para, né? O Cruzeiro não para. Que é o Eduardo, que eu vou colocar também compõe elenco, que veio do Botafogo. Eu gosto muito desse jogador. Pode ser um jogador que. Eu acho que ele não chega jogando no primeiro momento, né? Mas eu colocaria talvez até como tem potencial, mas ele não teve uma temporada tão boa em 2024. Eu vou colocar que chega para compor elenco, mas aquele compõe elenco de luxo, né? E Fagner, que é o lateral do Cruzeiro, que também ele vou colocar como compõe elenco. Porque o Fagner, ele acho que já viveu o auge, né? É, em sua carreira, o Fagner. Então acho que o Fagner precisa crescer bastante aí. Precisa crescer bastante, não. Precisa retomar aquele futebol, deixar de ser aquele jogador considerado vilão, que briga, que faz muita falta, né? Que é sempre o vilão ali pela arbitragem. Enfim, então essa é a classificação do Cruzeiro. Então a gente fecha aqui com a análise do Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro. O tempo passou rápido e aqui a gente está com a primeira tier list do Brasileirão. A gente continua aí no próximo vídeo. Valeu!